Hoje eu gostaria de falar o seguinte assunto: como ministrar a lição de Jó. Mas antes eu gostaria de ler um versículo que se encontra na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo de número 12 e o verso de número 7, que diz: o que ensina, esmere-se no fazê-lo. A Bíblia Corrigida traduz haja dedicação. Então, ele coloca, isso é, o professor, o pastor, o ministro, ele coloca a mente e o corpo no ensino. Isto é, ele ensina tanto na teoria como na prática. Esmero significa cuidado, capricho, esforço na tarefa santa de ensinar a palavra de Deus. Então são algumas recomendações que, se trabalhadas com oração, podem ajudar. A de número 1. Lembre-se que é o 4º trimestre, não o 3º trimestre, porque por causa da pandemia as datas saíram erradas, então tome cuidado. 2. Dê uma olhada geral nas 13 lições. Olhe as 13 lições, dê uma olhada geral e, se você puder, leia elas também. Número 2, dê então uma olhada geral nas 13 lições. Número 3, leia todo o livro de Jó. São 42 capítulos e você não precisa ler ele de uma vez só. Você pode dividir em 3 ou 4 vezes. 4. Estude bem a introdução e a visão panorâmica do livro de Jó. Hoje nós temos bíblias de estudos que têm boas introduções, como a Bíblia Pentecostal, a Bíblia Explicada, a Bíblia Deike, enfim, bíblias que no início do livro têm boas introduções, objetivos e visões panorâmicas do livro de Jó. 5. Observe que cada lição tem um texto de apoio e você pode e deve estudá-lo muito bem. O texto de apoio está na leitura bíblica em classe. Então você deve observar que há um texto de apoio e estudá-lo muito bem. 5. Leia a lição várias vezes. Leia a lição várias vezes até fixar bem o seu conteúdo. Eu às vezes leio 5, 10, 15, até fixar bem o conteúdo. 7. Memorize bem o título, os pontos e também os subpontos. 8. Estuda a lição sublinhando as partes mais importantes da mesma. Isso você pode fazer com a caneta vermelha ou então com a caneta azul. 9. Selecione e pinte os versículos que darão apoio ao comentário. E eles não podem ser de menos e também não pode ser de mais. A gente consegue, numa lição de 45 minutos a 50 minutos, ler de 10 a 15 versículos. Então tome cuidado. Uma outra coisa muito importante é que você deve responder o questionário. Por quê?
Porque o questionário, ele não está aqui por nada, né? Nós chamamos o questionário de o exercício de fixação. Então, procure responder o questionário de cada lição e isso vai lhe ajudar muito. Responda os exercícios. Número 11. Não leia apenas a lição, explique a lição. É claro que nós devemos ir lendo ela vagarosamente, mas não nos atermos apenas à leitura, devemos explicá-la. Número 12. Use a linguagem de ensino e não a linguagem de pregação. A linguagem de ensino é a linguagem de conversação. Número 13, faça uso da bibliografia. Nós temos um comentário de lição antigo do livro de Jó. Eu acho que você deve ter esta lição antiga. Você pode usar bíblias de estudo, comentários bíblicos, teologia sistemática, chaves bíblicas, concordâncias bíblicas e outros comentários do próprio livro de Jó. Isso vai ajudar muito. Número 14, planeje a sua aula com antecedência. Então, se você ministra a lição todo domingo, na segunda-feira, né, você dá uma pausa e na terça você já começa a planejar a sua aula. São algumas recomendações que, se fazendo com oração, vai abençoar o seu ministério e a sua aula. Que Deus te abençoe na nobre missão de professor da Escola Bíblica Dominical. Deus abençoe a sua vida. Amém.